Evangelho. Nós estamos no capítulo... Vamos começar o 15. Vamos Não, começar o 14. capítulo 14. né? É. Vamos começar o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe, certo? Certo. Então vamos lá. Trata da piedade filial. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentela corpórea e parentela espiritual, instrução dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. E só. Capítulo curto, né? É. Ele é curto. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis. Não prestareis falso testemunho. Não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Beleza? Beleza. Numa outra oportunidade, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, a desonra a pai e mãe implica uma vida curta na terra, ou, o que é consequente, imediatamente, a partida da terra para outro mundo, certo? Naturalmente, não melhor que a terra. Certo? Certo. Então, vai acabar num outro lugar a desonra ao pai e à mãe. Beleza? Beleza. Vamos lá, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência geral da lei geral de caridade e do amor ao próximo. É uma consequência. Nós temos que ter, por princípio dos nossos atos, palavras e pensamentos, a lei da caridade. Então, a honra que se tem aos pais é uma aplicação, é uma consequência do princípio da lei de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e não ama a sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais do que simplesmente aquele sentimento de amor. O termo honrar encerra um dever. Qual dever? O da piedade filial. Né? O do cuidado que devemos ter para com os nossos pais. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor, se devem juntar o quê? O respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Então, ao sentimento de amor, para que nós os honremos, tem que juntar o respeito, a atenção, submissão, condescendência. Beleza? O que implica a obrigação de cumprir-se para com eles de modo mais rigoroso tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, certo? E que têm tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor e para alguns será
a partida da terra. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Não é só isso. É também assisti-los na necessidade. É lhes proporcionar repouso na velhice. É cercá-los aos pais de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Beleza? É um dever retributivo. Como fizeram conosco, também devemos, mais do que respeitá-los, assisti-los, dar certo conforto, cuidar deles. Porque Hein, João? Porque de fralda a gente veio e de fralda vão voltar. Então, a gente cuidou. Eu falo para minha filha aqui, né? Eu digo assim, olha, eu troquei tuas fraldinhas, tu troca as minhas também. Porque vai ser, né? É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade dos filhos. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário, naturalmente é uma pergunta, né? Para não morrerem de fome enquanto eles de nada se privam? Satisfarão esse mandamento os que julgam fazer grande esforço por dar aos pais o estritamente necessário para que eles não morram de fome enquanto eles de nada se privam? Satisfaz a esse mandamento em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e quando não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais velhos e fracos servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o de que necessitavam? Contou quantos passos deu? Não. Quantos dias, quantos esforços para nos ajudar na aquisição de um livro, de uma coisa, de outra coisa? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem também, na medida das suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo. Devem as solicitudes. Devem os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. São apenas o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono também. Será ferido
nas suas mais caras afeições. Deu para entender isso? O que é ser ferido nas suas mais caras afeições? O Quer filho. dizer que... Hã? O filho, né? É. Foi ingrato com seus pais, talvez seja razoável que ele aprenda através da ingratidão dos próprios filhos. Exato. A ser ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito sofrer os outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para com os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes, aos filhos, censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade mande que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente para as imperfeições de outrem, que não se diga mal do próximo, que se esqueçam e perdoem as suas faltas, que se amem até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para estes últimos, para os pais, todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo. E terem em mente que todo procedimento censurável com relação a estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais. E que talvez não passe, o que talvez não passe de uma simples falta no primeiro caso, com relação a estranhos, pode tornar-se um crime com relação aos pais. Porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Beleza? Sim. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos deu, e o Senhor vos dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decágono, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus na época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida física, da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças. Tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectiva o que pode satisfazer. Quer dizer, então, nessa ideia aqui, honrar pai e mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará vocês ainda não estão na terra prometida.
Vocês estão aí, né, circulando com Moisés, e aqueles que não honrarem a seus pais e suas mães não chegarão à terra prometida, ou se chegarem nela, não viverão muito tempo. Beleza? Entenderam o que Kardec está falando aqui? Vocês ainda estão circulando para encontrar a terra onde mana leite e mel. Só que aqueles que não honrarem, seu pai e sua mãe não vão entrar nessa terra. E outra, os que entrarem, logo, logo morrerão. Caso não honrem seu pai e sua mãe. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará futuro é a terra prometida, o objetivo das suas aspirações. Ora, mas naturalmente isso ainda vale para nós, né? Com relação a colônias espirituais que desejamos ir após essa vida e a possibilidade de retornar pela reencarnação aqui à Terra e não a um outro mundo pior. Nada mais desejavam que isso. E Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, a possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Se, é condicional. E um deles é honrar a vosso pai e a vossa mãe. Beleza? Porque imagina, se o homem era mais bruto, não tem um sentimento de amor e de gratidão em caráter até retributivo para com os pais. Certo? Isso aqui era uma meta. Até hoje, um percentual significativo de pessoas, digamos assim, desonram seus pais e suas mães. E hoje isso choca. Mas no passado, naturalmente, isso era mais frequente e não chocava. Era algo mais comum. O homem era mais insensível, né? Menos amoroso. Tinha um sentimento menor de gratidão retributiva. Compreendem? Então ficou essa meta. E éramos nós mesmos, né? Piores do que hoje somos. No entanto, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Então, os homens já tinham um grau de luz cerebral maior e também de sentimentos. E para nos guiar, Jesus vem. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, um ensino menos grosseiro, né? Porque no ensino anterior é um ensino dado a crianças, em que tem que falar alguma coisa quase que palpável para que as crianças pudessem aprender, que éramos nós. Agora não. É hora de um ensino mais minucioso, mais, né, aprofundado, mais requintado, mais quintessenciado. O mestre os inicia, começa a nos auxiliar a pensar na vida do espírito, dizendo: meu reino não é deste mundo. É lá, na vida espiritual, no reino dos céus, e não na terra que recebereis a recompensa das vossas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Aí sim, né? É a ideia de irmos para uma colônia espiritual superior. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. E o retorno aqui à terra, né?
Beleza? Joia aí, gente. Certo. Beleza. Certo. Então, vamos lá. Piedade filial. Para ir à boa colônia espiritual e retornar para cá. Tudo que devemos de caridade a estranhos, muito mais devemos aos pais. Né? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É uma pergunta. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer sua refeição. Quer dizer, provavelmente aqui é a casa de Pedro, né? E lembra que quando Jesus multiplicou os pães, tinham lá 5.000 e 4.000 homens, só de homens, as mulheres não eram conferidas. E nem as crianças. Ora, talvez, quando eles chegaram na casa de Pedro para fazer essa refeição, é no mínimo esse número de gente que tem aí. 5.000, 4.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Era tanta gente que eles não vai dar para comer. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Quem são esses parentes, conforme pode se ver nos livros de Humberto de Campos e também de Amélia Rodrigues? Eram os primos de Jesus. Mateus Levi, Judas Tadeu e Tiago Menor. Esses três, eles eram irmãos, filhos de uma parenta de Maria, mãe de Jesus. Então, eles são da família de Jesus. Muitas vezes foram confundidos como irmãos de Jesus, porque eles eram todos nazarenos, vestiam-se da mesma forma, e por essa proximidade parental, achavam que eles eram irmãos, mas eles eram primos. E esse pessoal, sem muito entender a conduta de Jesus, diz assim, ó, esse passou dos limites. Isso que ele está fazendo passou dos limites, né? Daqui a pouco, os romanos vão, digamos assim, invadir aqui, vão matá-lo, ou os próprios fariseus vão matá-lo, vão apedrejá-lo. A coisa está tomando uma proporção muito grande, está atraindo muita gente, a coisa passou dos limites, ele perdeu o juízo, está sem noção, está se achando cara. Isso, esses três dizendo. Só que a mãe vem junto, mas ela não está pensando como os primos. Ela está pensando como mãe, que deseja protegê-lo, né? Mas ela vem junto com eles. E como ela, digamos assim, naturalmente, numa posição, né? Digamos assim, não ativa, mas de preocupação de mãe, fica um tanto retraída, deixa que os irmãos, que na verdade são primos, falem, ela entra na má interpretação do povo, na mesma reprovação. É a seguinte, mas não entra, né? Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, que eram os primos, os três primos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Só que os três primos estão assim, né? Com má intenção na interpretação de que ele está exagerado, que ele perdeu a noção, perdeu o juízo, está fora de si, essa coisa está tomando proporção muito grande, isso vai trazer prejuízo. Mas a mãe não está com essa ideia, mas ela está preocupada. E aí manda chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele. Quer dizer, eles vão fazer refeição, pensa bem numa coisa. Eles vão fazer refeição? Vão.
Só que tem um monte de gente dentro da casa, olhando eles comerem. Gente dentro da casa, gente na janela, gente em volta da casa. Imagina uma casa cercada de 5.000 homens, uma casa pequena. E ainda com mais as mulheres e crianças. Tenta imaginar aí. Ó. E as pessoas eram assim, as coisas eram mais simples assim, né? Não tinha aquela ideia de uma proteção, aqui ninguém entra. Eram como pessoas próximas, conhecidas, então elas entram uma na casa da outra e querem ver quem é esse Jesus lá e tal, e estão lá mesmo na hora da comida. Então o povo se sentou em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E eles estão te chamando. Ora, pensa no pensamento do homem que consegue abarcar, captar o pensamento de todo mundo. Ele vai perder tempo e ir, porque ele já sabe que os primos dele estão com ideias incompletas. Eles não têm noção do plano de regeneração da terra. Então ele diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Disse ao povo. Ora, os primos não compreendendo, não têm, por consequência, uma intenção adequada, ainda que tenham desejo de protegê-lo. Mas ele não está querendo proteção, ele quer a melhoria do mundo, mesmo que para ele haja algum prejuízo físico. Então ele pergunta: como a mãe está junto, mas ela tem uma natureza de preocupação, não tem intenção de reprová-lo, mas os primos sim. Mas como ela está lá junto, ele vai dar um ensino. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou, e perpassando o olhar para os que estavam assentados à sua volta. E olhou para os apóstolos, né? Todos reunidos ali. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Agora eu vou explicar. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse ou essa que faz a vontade de Deus é minha mãe. Compreenderam bem? Naturalmente, os primos de Jesus, eles vêm influenciados negativamente, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus naquele momento. Não que não farão depois, farão, mas naquele momento não estão. Estão recebendo João, uma... Sim. o Tiago Menor não era apóstolo dele também? Era. Todos eles. Mateus Levi foi o que primeiro escreveu o Evangelho. Sem Mateus Levi não tem cristianismo no mundo, porque os escritos de Mateus Levi é que foram espalhados primeiramente pelo mundo, que foram lidos por Estevão, que Estevão estudou, que Barnabé estudou, que Paulo fazia copiar, que Gamaliel estudou, que Paulo estudou. Paulo não vai estudar o que Lucas escreveu, muito menos o que João Marcos escreveu, porque eles ainda eram jovens. Eles só tinham o Evangelho de Levi. Né? Tiago Menor, se não é Tiago Menor, não era mantida a igreja do caminho nas cercanias de Jerusalém, nem por Pedro. Por quê? Porque o Tiago Menor, ele, mesmo sem compreender o evangelho como compreendiam Felipe, João e Pedro, ele não tinha uma compreensão tão elevada quanto esses outros a respeito do evangelho. Então, o que ele faz? Ele se permite assumir uma posição submissa, digamos assim, submissa, ao judaísmo, para que o judaísmo não destroçasse por completo a igreja do caminho.
é a postura de Tiago, que vai permitir que a Igreja do Caminho permaneça viva na terra. A Igreja do Caminho nas proximidades de Jerusalém. Porque Paulo foi quem espalhou para todos os povos, para os povos gentios. Mas a manutenção da primeira semente lançada nas proximidades do judaísmo, quem a manteve foi Tiago. Se não é ele, a coisa não ia caminhar, não. Lá, próximo dos judeus. Mas, nesse momento aqui, eles estão sob influência negativa. A mãe não, a mãe vem com uma preocupação. A mãe, ela é espírito do planeta Sírios. Ela é de um grau mais elevado do que os próprios espíritos que vêm de Capela. Ela é mais elevada. De onde ela vem, Pedro não foi, Paulo não foi, João Evangelista não foi. Ela vem de Sírios, de onde vem João Batista. Mas ela vem com uma preocupação. Mas nem ela também tem a noção ampla do trabalho de Jesus, do Filho. Mas ela está preocupada, é natural, né? Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixarão de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradisse, que ele se contradizia ao dizer essas palavras, né? Ah, mas esses aqui é que são os meus irmãos. Primeiro, porque eles não eram irmãos, eram primos. Segundo, a finalidade dele é dar um ensino. Né? E os próprios irmãos depois seguiram muito bem, apesar desse momento não estarem bem influenciados. E a mãe tinha preocupação materna. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, tem por base uma pedra angular. Qual é? A lei de amor e de caridade. Isso ninguém pode, antes de tudo, recusar a isso. Porque muita gente lê isso aqui, mas sem a compreensão dos detalhes, faz ideia errada do ensino do mestre. É ou não? Porque não vai nas minúcias, não sabe dos detalhes, não aprofunda e acha que ele não está sendo caridoso. Ele não está sendo amoroso, que nesse momento ele foi descaridoso. Não foi. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro lado. Ele não podia dizer que a lei de amor e caridade é o mandamento, é o segundo mandamento, e não cumpri-la. Daí esta consequência rigorosa, né? Qual? Se certas proposições suas se acham em contradição com esse princípio da lei de amor e caridade básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, foram mal compreendidas, ou não são palavras suas. Primeiro ponto. Legal? Mas a gente já deu uma explicação, certo? Dessa passagem que muitos não entendem. Sim. Causa justa admiração que, nesta circunstância, Jesus mostrasse tanta indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que eles, que na verdade eram primos, jamais tiveram simpatia por ele. Só depois, né? Uhum. Ora, Levi foi o segundo mártir. Né? Depois de Estevão, foi o segundo a morrer, porque a postura defensiva dele do evangelho era a mesma de Estevão.
E Herodes mandou matá-lo. Mas naquele momento não está sob boa influência. Acho que a coisa está tomando proporções, né, muito grandes. Espíritos pouco adiantados. Mateus, Levi, Judas Tadeus e Tiago Menor. Tiago Menor é um exemplo claro, porque consta literalmente no livro que ele não tinha a evolução de Filipe, de João e de Pedro. Mas tem uma utilidade ele ser como é. Porque se não fosse como ele fosse, o raciocínio dele interpretativo a respeito da lei em grau menos amplo que desses três, a igreja próximo de Jerusalém teria sido dizimada. Teria sido dizimada. Porque quando Paulo foi prender os três se deixaram prender sem nenhum grau de receio. Tanto Filipe, quanto Pedro, quanto João. Tiago teve muito medo. Tiago se ajoelhou no chão e começou a ler a Torá, digamos assim, acreditando no que ele sempre ouviu dos pais e dos avós, que a lei, ela tinha, o livro Torá tinha alguma coisa de sagrado. E como Paulo não prendeu justamente porque ele estava lendo a lei de joelhos, coisa que só faziam os mais aferrados, e não era fingimento dele, mas ele fez naquele momento para essa finalidade, ele não foi preso. E pela não prisão, ficou alguém para cuidar dos necessitados, que eram muitos, mais de 50 pessoas, naquele momento. Talvez até mais ainda, né? Percebe bem a coisa? E a partir dali ele passou a vestir-se e a ter os hábitos de um fariseu do mais alto nível do farisaísmo. Mudou totalmente a igreja do caminho, dando a ela uma afeição mais judaica do que cristã. Mas se ele não faz isso, não tem nem igreja. Então, ele era menos adiantado. Eles eram. E ainda, dos três, talvez o Tiago Menor menos adiantado ainda. Não lhe compreendiam a missão. Muitas vezes o Tiago Menor discordava do que era feito na casa do caminho. Pedro conversava com ele, mas ele não compreendia, ele não concordava. Mas o trabalho, a fraternidade se mantinha acima de tudo. Mas ele não concordava, não. Os olhos deles, a conduta de Jesus era estranha, e seus ensinamentos não os tocavam, já que nenhum o seguiu como discípulo, a não ser posteriormente. Né? Parece mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. Naquele momento Depois eles melhoraram. E Tiago Menor, nem depois. Mas a postura dele foi mais útil, mesmo sendo inferior à dos outros. O que é certo, afinal, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Ora, Jesus já está com 30 anos, 33 anos, ele não está ali convivendo com esses primos constantemente. É um encontro ou outro, né? E nem tanto também com a mãe, como é natural. João dizia positivamente que esses primos, não acreditavam nele. Só depois que vem para... Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Mas é preciso convir igualmente em que também ela não fazia uma ideia muito exata. Óbvio, a ideia dela era muito melhor que a dos três primos, mas ela não tem uma exata ideia da missão de Jesus.
pois jamais a viram seguir os seus ensinos, nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. Mas ela também, né, tinha que cuidar das suas coisas. Mas o grau de amor dela por Jesus é algo incomum até hoje, né? É um amor imenso. Mas com relação à missão de Jesus, ela tem uma noção mais ampla que dos três, mas não tão ampla quanto o próprio mestre. O que nela predominava era o carinho materno. Quanto a Jesus, supor que ele havia renegado sua mãe seria desconhecer do caráter. Não foi isso que ele fez, né? Ao dizer aquelas palavras, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? Isso parte porque os outros acreditavam que ela estava na mesma reprovação que os primos, mas ela não estava. Quanto a Jesus, supor, já li isso, né? Uhum. Supor que ele haja renegado sua mãe seria desconhecer o caráter. Tal pensamento não podia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deve-se, pois, buscar outro sentido para as suas palavras. Quase sempre essas palavras, o sentido está meio velado sobre forma alegórica. Jesus não desprezava nenhuma ocasião de dar um ensino. Aproveitou, portanto, essa ocasião em que chegou a mãe com os primos, ela simplesmente preocupada com o filho, né? E sem uma noção muito ampla, mas com muito amor no coração, e os primos não. Querendo dizer que o que ele estava fazendo estava errado. Né? Então, ele aproveitou essa ocasião para dar um ensino, a que oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Percebe? Então, o ensino dele é nesse sentido. Qual? Ora, às vezes, nós aqui, que estamos fazendo o evangelho todos os dias, nós somos mais parentes uns dos outros, espiritualmente. Nós temos uma afinidade maior, nós pensamos e desejamos as mesmas coisas, nós acreditamos que o meio para alcançarmos o que desejamos é um só. É a prática do amor, é a prática da caridade que nós devemos nos auxiliar. E, às vezes, o parente físico nosso, a cabeça dele não tem essas ideias. Sim ou não? Sim. Sim. E ele quis mostrar isso. Aproveitou essa ocasião para mostrar isso. Ora, e até mesmo os primos, ele os amava muito, mesmo que os primos quisessem dominá-lo. O que ele quis mostrar existe algumas pessoas que não são consanguíneas, mas elas são muito afins. Elas têm a mesma finalidade, elas querem mais ou menos viver da mesma forma, elas querem corrigir os seus defeitos. Esse pessoal é a parentela espiritual. Beleza? Já foi parente outra vez, né? Em outras vidas, né, Jô? Poderia ter sido parente consanguíneo em outras vidas, né? Poderia, com certeza poderia. Com certeza. Beleza? Entenderam aí essa passagem? Porque tem muita gente que não entende isso, porque para a compreensão detalhada requer de um refinamento maior. Senão fica sem saber. Legal? Legal. Então vamos lá. Parentela corpórea e parentela espiritual. Pronto. Ele introduziu esse assunto para explicar com mais detalhe a respeito justamente desse início de estudo que Jesus traz e aproveitou aquela ocasião para ensinar isso.
Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculo entre os espíritos. Não estabelece. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os vínculos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Né? O pai e a mãe, na verdade, eles cedem os genes, certo? Sim. Cedem, cada um, células que se unirão na fecundação e ali aquele... Criará o corpo, né? Criará o corpo dentro da mãe, através da alimentação, né? Isso. Vai formar o corpo. Mas o espírito já está pronto. O espírito o corpo vem de é que longe. não. É. O espírito que... Os espíritos, no plural, né? Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, na maioria das vezes são espíritos simpáticos, mas não em todas as vezes, na maioria das vezes, ligados por relações anteriores, que se traduzem essas relações anteriores na vida atual por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, que sejam divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um antagonismo mútuo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os laços físicos. Não são os laços verdadeiros de família, os laços da consanguinidade, do mesmo sangue. Não são os laços verdadeiros. Não são. E sim, quais são os laços verdadeiros? Os laços de simpatia. Os laços de comunhão de pensamentos. Porque os nossos pensamentos se entrelaçam de fato, basta ler o livro Nos Domínios da Mediunidade. Os pensamentos comungam. É uma energia nossa que se entranha. Diz que o pensamento tem cor, cheiro e o que é outra coisa? E luz, né? Acho que é luz. Tem densidade. O espírito superior ele pode pegar o pensamento da gente, né? Pensamentos mais tristes, enraivecidos, são pensamentos pesados, de frequência baixa. Frequência baixa, coisa pesadona. E os outros não, são mais velozes, mais sublimes, né? Menos densos. Então, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Quais são os verdadeiros? São os de simpatia, são os laços de comunhão dos pensamentos que prendem os espíritos. Esses sim, esses prendem, unem os espíritos. Os pensamentos são energia que comungam. De mim vai para vocês, de vocês vem para mim. De você, enfim, vai. Provavelmente nós aqui, ó. Nós aqui. Que nos ligam antes, durante e depois das nossas encarnações. Beleza? Beleza. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes
podem ser mais irmãos pelo Espírito do que o fossem pelo sangue. Na minha família é assim, não sei na de vocês. Tem casos. Né? Tem Muitos casos. É verdade. Podem atrair-se, podem buscar-se, sentir prazer quando juntos. Ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver. E como resolveu? Mostrando-nos a pluralidade das existências. Aí fica esclarecido, fica resolvido a razão, se sabe o porquê. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras, pelos laços espirituais, são duráveis. Essas se fortalecem pela purificação, pela melhoria nossa. E essas famílias, perpetuam-se, né? Vão se perpetuando no mundo espiritual através das várias migrações da alma, do vai e vem das almas. As segundas, das famílias pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Aqueles irmãos que foram unidos na infância e na juventude, quando ficam, digamos, na idade madura, nem se veem mais laços desfeitos, nem se telefonam. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe. Dizendo de seus discípulos. Esses aqui, ó, estão afins comigo, e temos comunhão de pensamentos. Estes são a minha família espiritual. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. É da minha família espiritual. A hostilidade com que os seus irmãos, que na verdade eram primos, o tratavam, se acha claramente expressa pelo relato de Marcos, que diz que era propósito deles, dos irmãos, que na verdade eram primos, se apoderarem do mestre. Quer dizer, não, olha, e a gente vem até aqui para te proteger, porque eu estou achando que você está fazendo tudo errado, você já perdeu o juízo, a nossa vontade vai prevalecer sobre a sua, e você, para o seu próprio benefício, não vai fazer isso, não vai seguir esse seu caminho que você está seguindo, porque você vai acabar morto. A gente vai se apoderar de você, tá? No sentido de que você vai ficar quieto e a gente é que vai dizer o que tem que ser feito. Beleza? Uhum. Sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Mal sabiam eles que quem estava perdido era eles. Ele vai dizer, não, como é que ele não vai nem dialogar? Ele sabe que não vai dar resultado naquele momento. Mas depois esses primos o seguiram, todos eles. Né? Mas naquele momento ele não vai nem dialogar, ele vai dar um ensino para todo mundo sobre parentela espiritual e parentela corpórea. Informado da chegada dos irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: esses aqui é que são os meus irmãos verdadeiros. Esses apóstolos, que depois que eu partir, eles farão, né,
a manutenção da árvore do cristianismo no mundo. Mas os primos também fizeram. Vieram depois, fizeram. Embora sua mãe estivesse na companhia deles, ele generaliza o ensino. O que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era como espírito, não era mãe como espírito, não era da sua família espiritual. Nem que só lhe merecia indiferença, não. Ele generalizou o ensino para que, digamos assim, estabelecesse de uma forma logo simples e direta a respeito da parentela física e da parentela espiritual. Porque se ele se referisse só aos primos, aí alguém ia dizer, mas e sua mãe? Né? Claro que ela era parenta espiritual de Jesus. E ela está preocupada como mãe. Beleza? Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Né? Verdade. Mas, vejam, né? E ele também, ele era um espírito mais evoluído que ela. Quando ele está na cruz e ela o ama muito, ele também a ama, né? Mas ela está numa situação em que ela recebe dele o auxílio, apesar dele estar crucificado, porque ele vai indicá-la que não se entristeça. Que não se entristeça com a partida dele. Que ela assuma João como filho, porque ele necessitava também de uma mãe. Ele estava sem amparo, né? Aí ele diz para ela, olha, cuida dele. Eu também vou de lá cuidar de todos vocês. Beleza? Beleza. Então, vamos parar aí, né? Porque essa instrução é grande, né? Santo Agostinho. E é única. Santo Agostinho. E a gente já tem material suficiente para a meditação do dia, certo? Com certeza. Quanto a honrar pai e mãe, ter piedade para com eles. E pois que nós entendemos. E hoje o João é que vai fazer a feijoada? Eu que vou fazer a comida aqui. Dia dos namorados. Alguém tem que, né? Hoje tem que agradar a namorada. A dona Elza, o esposo dela está muito doente. Ela tem faltado algumas vezes, a pessoa que nos ajuda aqui. Aí a gente né, permite que ela está aqui há tanto tempo, cuidou dos guris desde pequenininho. Ela já quer parar de trabalhar. É igual a minha também. A minha já tem 20 e poucos anos que está comigo também. Cuidou da minha pequenininha também. Por aí. Já é da família, né? Com certeza. Espiritual. Exatamente. Beleza? A gente tem muito material para meditação aí durante o dia. Vamos. A respeito da piedade filial, a respeito da parentela corporal e espiritual. A parentela corporal, apesar da não união conosco pelos laços de afinidade, essa é a finalidade deles estarem na parentela corporal. Eu sei. Né? Porque não vai servir de lição colocar só pessoas, digamos, unidas pelo pensamento, pela comunhão de pensamentos, numa só família e os outros que, digamos, que fiquem a digladiar por aí. Não faz sentido. A luz tem que estar espalhada, né? Então, um lá, um cá, um lá e um cá.
E a própria falta de tolerância deles para conosco, para com a nossa forma de viver, isso vai melhorando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, vão se tornando mais amplos, ficamos mais humildes, mais pacientes, enquanto eles também aprendem a respeito dessa finalidade de vida, que é buscar a Deus, né? E buscar se corrigir. Beleza? Verdade. Então, a parentela corporal não é porque não tem afinidade que devam ser maltratados. É justamente o Muito contrário. pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles estão na parentela corporal no momento com distonia mental, mas que dessa distonia nasça uma parentela espiritual. Como Jesus fez com esses primos aí, porque depois todos eles o seguiram. Mateus Levi morreu por isso. É verdade. Né? É duro, hein? Não é fácil, não. E, João, o que dá para entender que a família parental espiritual é a teoria, é um treino, e a prática é na corporal. Família corporal, parece que dá para fazer um paralelo, né? Uma comparação. Exatamente. A gente tem que prática fazer... é no dia a dia. A prática é no dia a dia. A gente tem que fazer a parentela física virar a espiritual, né? Da espiritual, a gente aqui, ó, se relaciona muito bem, a gente estamos aqui, sorrimos uns para os outros, estamos felizes quando estamos juntos. O que não acontece com algumas parentelas físicas. Mas esse relacionamento nosso aqui é o modelo a ser atingido pela parentela física. E como você falou, então, digamos assim, é transformar essa relação pela prática. E nessa relação nós também aprendemos com a intolerância, né, que surge nesses nossos relacionamentos, com os atritos, né, com as inconveniências. Beleza? Beleza. Mas tem uns parentes que são difíceis, João, porque você fica olhando, meu Deus do céu, eu digo, Senhor, o que eu faço? Porque, principalmente ali para a nossa região, o norte, de um modo geral, as crianças já nascem falando palavrão, né? E é uma coisa, assim, que eu acho muito estranho de colocar nas redes sociais, gente. O pessoal sai xingando, botando aquele monte de palavrão. Não é que eu seja inocente, nem coisa nenhuma, não, mas eu acho que não cabe, entendeu? Você ficar se expondo dessa forma, colocar... Ai, aquilo me dá um... Sabe? Eu meio que rejeito, sabe? E eu sei que é defeito e que a gente tem que conviver com aquele defeito ali, procurar trazer para o lado de cá, né? Mas é difícil. Exato. Não é fácil, não. Não é porque uma pessoa fala palavrão, que ela tem um comportamento indevido, que a gente vai, digamos assim, né? Não participar do relacionamento, não tolerar essas coisas. É óbvio que todo o grau de contato que se tem com as pessoas, a gente tem que ter sempre sabedoria, né? Ou seja, não vai ficar grudado naquela pessoa, mas tem que... A gente meio que afasta, né? Assim, dá uma afastada. Não eu pode afasto, afastar. João, Tem mas que eu afasto. não pode afastar. Tem que ter um equilíbrio na jogada. Tem que ter jogo de cintura, é um jogo de basquete, não é um boxe. Não é uma luta de boxe. E também não é... Eu não falo nada, sabe? Mas eu não convivo como... no caso, são irmãos, né? Eu convivo com um, mas não convivo com os outros dois, por conta dessas coisas, sabe? Que, eu fico muito chateada. Tem que ter algum grau de contato ali. Tem que ter sabedoria. Veja, os espíritos superiores, eles não têm olhos rigorosos como a gente, desejosos de afastar as pessoas que estão praticando, às vezes, erros graves. Não.
Que nós mesmos também praticamos, Hã? né? Nós Hã? mesmos também praticamos muitos erros, né? E eles não se afastam de nós. É. Mas a gente é Verdade. rigoroso. É. Não dá. Não Beleza, dá. gente? Beleza. Quem Então faz vamos lá. aí Quem faz a a oração? prece? Você. Eu já fiz. Eu fiz aí do início, vou fazer no final. Olha, eu ia fazer, mas tem muito barulho de cachorro, não dá nem para ouvir direito. Faz aí, Angelita. Você ia fazer de início, aí eu peguei sua frente. Tá bom. Amado Mestre Jesus, encerrando o nosso Evangelho, gostaríamos de agradecer e pedir também, Senhor, para que essas leituras, esses esclarecimentos, possam ficar em nossas mentes, possam modificar as nossas situações terrenas. E como diz no Evangelho, que estamos buscando a terra prometida, mas que, em primeiro lugar, devemos firmar, Senhor, aqui na terra, o que prometemos no plano espiritual. Obrigada, Pai, por esta oportunidade bendita, que tem nos tirado de tantas dificuldades, de tantas aflições, tantas agonias, nos demonstrando o que é ter a caridade com o próximo. Sabemos que estamos tão distantes ainda de colocar em prática, mas dai-nos a força, Pai. Dai-nos a esperança a cada dia mais do melhoramento individual. Ajuda-nos, Senhor, através desses nossos irmãos, trabalhadores incansáveis da seara do bem, que tanto tem nos instruído e nos iluminado. Fazei, ó Deus, que possamos enxergá-los, não com os olhos terrenos, mas com os olhos espirituais. Obrigada também, Senhor, por esses nossos anjos protetores, esses nossos irmãos que caminham conosco. Sejam eles, Senhor, os nossos irmãos da terra, quanto os nossos irmãos espirituais. E também quero, Senhor, pedir a esses nossos irmãos que se colocam como os nossos inimigos, que eles possam se embebedar das tuas palavras e do teu amor, que eles possam enxergar a luz, que eles possam caminhar junto de nós, ouvindo do teu Evangelho. Obrigada, Pai, a todos que estiveram presentes neste estudo. E obrigada àqueles também que não puderam participar, que eles possam sentir dos fluidos de amor e de paz que este estudo tem nos proporcionado. Obrigada, Pai. Esteja conosco no nosso dia e em nosso caminhar, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Amanhã, se Tchau, Deus gente. Fiquem com Deus. Fiquem com abraço. Deus Tchau, também. Bom dia Valeu. dos namorados aí para todos, viu? Namorado. É. Bom dia, feliz. muito amor e muita paz.